Vou resolver o exercício do livro de cálculo do James Stewart, volume 1, capítulo 2.3, exercício 2, da página 98. Os gráficos de f de x e g de x são dados. Use-os para calcular cada limite. Caso não exista, explique o porquê. Então aqui está o gráfico de f de x e o gráfico de g de x. E a questão A é a seguinte. Limite de f de x mais g de x quando x tende a 2. Então, se olharmos o gráfico de f de x, quando x é 2, aproximando pelos dois lados, o limite é 2. Então, 2. Quando o g de x, quando x é 2, o limite é 0. Então, 0. 2 mais 0 igual a 2. No B, é o limite de f de x mais g de x, quando x tende a 1. Então, se olharmos no primeiro gráfico, quando x tende a 1, o limite é 1. Mas quando olhamos aqui no gráfico de g de x, quando x tende a 1, o limite não coincide quando aproximamos pela esquerda e pela direita. Então não existe limite no ponto 1, pois a função de g de x não existe. Na questão C, é f de x vezes g de x. Se olharmos aqui o f de x quando ele tende a 0, vai ser 0. E quando olharmos aqui, vai tender a 1 ponto alguma coisinha, 1.4. Então, 0 vezes 1.4 vai dar 0. Na questão D, limite de f de x divididos pelo g de x quando x tende a menos 1. Se olharmos no primeiro gráfico, menos 1, o limite vai ser menos 1. Mas se olharmos aqui, o limite de menos 1 vai dar 0. Então, 1 dividido por 0 não existe, pois a função de f de g de x é 0. Na questão E, o limite de x ao cubo mais vezes f de x quando x tende a 2. Então, se olharmos aqui o x ao cubo, só substituímos o 2 e procuramos a função de f de 2. O f de 2 vai dar 2. Então, 2 ao cubo mais 2. Então, 8 vezes 2, 16. Limite de raiz de 3 mais f de x, quando x tende a 1. Se olharmos no gráfico de f de x, quando x tende a 1, o limite é 1. Então, 3 mais 1 igual a raiz quadrada de 4. Resultado final, 2.